Sexto ano, nós estamos trabalhando números decimais e a relação entre números decimais e os números fracionários. Bom, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios. O exercício na página 197, de número 8. O exercício diz: determine a raiz quadrada. Vamos continuar a nossa correção. Bom, você tem o valor 0,16 na letra D. Isso quer dizer que nós vamos primeiro transformar esse número decimal em um número fracionário. E ele falou que esse valor, ele quer a raiz quadrada. Você vai fazer, então, o radical. Não precisa do índice, porque é uma raiz quadrada. Sempre que o índice for 2, você não precisa escrever o número 2 nele. E agora nós vamos transformar o número que era decimal em um número fracionário. Para fazer essa transformação, você vai fazer o traço, que indica que o número é fracionário, vai observar o número decimal sem a vírgula, ele vai ficar 0,16 ou simplesmente 16. Esse vai ser o seu número do numerador. No denominador, você vai escrever o número 1 e vai observar quantas casas decimais estão sendo utilizadas. Utiliza-se o 1 e o 6, ou seja, duas casas decimais. Então, você vai acrescentar 2 zeros e vai ficar com 100 no denominador. Então, ficamos com a raiz quadrada de 16 sobre 100. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. E qual é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada é aquele número que quando você multiplica por ele mesmo, você consegue o valor que está dentro do radicando. Então, nós encontramos 4 sobre 10. Nós temos uma fração, então agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos transformar essa fração em um número decimal. Para fazer isso, basta dividir o numerador pelo denominador, ou seja, dividir 4 por 10. 4 não divide por 10 porque ele é menor. Então, você vai acrescentar um zero, ficar com 40 dividido por 10. E acrescenta um zero e uma vírgula na resposta. 40 dividido por 10 é 4, porque 4 vezes 10 é 40. E 40 menos 40 é zero. Ou seja, o número fracionário 4 sobre 10 é o mesmo que o número decimal 0,4. Logo, a raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Na letra E, nós temos o número decimal 2,89. Vamos fazer, então, o radical e escrever esse número na forma fracionária. Você faz o risco e no numerador será esse valor sem vírgula. Sem a vírgula, o 2,89 passa a ser 289. Acrescenta o número 1 e olha quantas casas decimais foram utilizadas. Utilizou-se uma para o 8 e uma para o 9, ou seja, duas casas decimais. Então, você vai acrescentar 2 zeros e vai ficar com 100. Ficamos, então, com a raiz quadrada de 289 sobre 100. Eu procuro um número que, ao multiplicar por ele mesmo, seja 289. Esse número é o 17. Se você multiplicar 17 vezes 17, você tem 289. E eu procuro um número que, ao multiplicar por ele mesmo, seja 100. É o 10. 10 vezes 10 é 100. Logo, ficamos com a fração 17 sobre 10. Agora, eu vou transformar essa fração em um número decimal. Vou fazer o processo inverso. Eu vou dividir 17 por 10. 17 dividido por 10 é 1, porque 1 vezes 10 é 10. 17 menos 10 sobra 7. 7 é menor do que 10 e você não pode continuar a divisão. Então, você vai acrescentar esse zero. Quando você acrescenta um zero, você acrescenta uma vírgula. 70 dividido por 10 é 7, porque 7 vezes 10 é 70. E 70 menos 70, zero. Logo, nós encontramos 1,7. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 2,89 é 1,7. Concluímos assim a correção do exercício de número 8. Vamos agora para o exercício de número 9. O exercício 9, ele fala:
Wagner conseguiu carregar 30,8 kg de mantimentos do caminhão até o depósito de alimentos. Quantas viagens terá de fazer, no mínimo, para levar 77 kg de alimentos para o depósito? O Wagner ele tem um total de 77 quilos para ser carregado. A cada vez que ele faz uma viagem, ele consegue carregar 30,8. Então, eu quero saber quantas vezes será necessário que ele faça viagens para conseguir carregar os 77. Vamos, então, dividir 77 por 30,8, porque é a capacidade que ele tem em cada viagem. Quando você dividir 77 por 30,8, você vai observar que o 77 não tem vírgula, mas o 30,8 tem. Então, nós vamos fazer uma vírgula no 77 e acrescentar um zero após a vírgula. Agora, nós ficamos com 77,0 dividido por 30,8. Observe que após a vírgula, você tem a mesma quantidade de número. Agora que você conseguiu igualar essa quantidade de número após a vírgula, você vai conseguir fazer a divisão. Você vai aplicar o algoritmo da divisão. Sem a vírgula, 77,0 é o mesmo que 770. E 30,8 é o mesmo que 308. Você vai fazer a divisão como você sempre fez, normalmente, sem se preocupar com vírgula. Caso ela apareça, tudo bem, mas ela não é obrigatória aparecer em algumas divisões. Bom, eu tenho que dividir 770 por 308. É 2, porque 2 vezes 308 é 616. 770 menos 316 sobra 154, que não divide por 308, porque ele é menor. Então, observe que eu vou acrescentar um zero que não existia. Assim, eu acrescento uma vírgula na resposta. Agora que ficamos com 1.540 dividido por 300, nós temos 5. Se você multiplicar 5 por 308, você vai ter 1.540. 1.540 menos 1.540 é zero. Logo, a resposta é 2,8. 2,5. Ou seja, a pessoa tem que fazer 2 viagens e meia. Mas como não tem como fazer meia viagem, então o Wagner terá que fazer 3 viagens. 2 viagens ele vai levar 30,8 quilos e na próxima viagem ele vai levar a metade. Nosso próximo exercício, também na página 197, é o exercício de número 11. O exercício diz: o quociente obtido ao efetuarmos a divisão de 23,504 por 0,13 será 18,18, 18,4, 180,8, 180,104. Bom, primeiro nós temos que dividir o número 23,504 por 0,13. Os dois valores têm vírgula. Agora nós vamos observar quantas casas decimais cada um deles possui. Bom, o número 23,504 tem 3 números após a vírgula, o 5, o 0 e o 4. Já o número 0,13 só tem 2, o 1 e o 3. Primeiro, você vai igualar isso. Você vai acrescentar um 0 àquele que tem menos, ou seja, no 0,13 vai ficar agora 0,130. Tem 3 números após a vírgula. Os dois estão igualados. Você vai fazer de conta que essa vírgula não existe mais. Então, vamos ficar com 23.504 dividido por 130. 0,130 é o mesmo que 0,130. Então, não precisa do zero na frente. Bom, vamos dividir, então, 2 por 130? Não tem como, porque é menor. 23 por 130 ainda é menor. 235 dividido por 130 é 1.
1 vezes 130 é 130. 235 menos 130 sobra 105. O zero que está após o 5, nós iremos acrescentar e ficaremos com 1.050 dividido por 130, que é 8. 8 vezes 130 é 1.040. 1.050 menos 1.040 sobra 10. Bom, agora nós vamos acrescentar o 4 do 23.500 para poder continuar a divisão. Ficaremos com 104. Mas 104 ainda é menor do que 130, não tem como dividir. Então, será necessário acrescentar um zero para ficarmos com 1.040. E, já no nosso valor da resposta, nós vamos acrescentar um zero e uma vírgula. Bom, 1.040 dividido por 130 é 8, porque 8 vezes 130 é 1.040. 1.040 menos 1.040 sobra zero. Logo, a nossa resposta correta é 180,8. Resposta certa, letra C do nosso exercício. Nosso próximo exercício é na página 197, exercício de número 12. O exercício 12, ele diz: a potência 0,2 elevado a 3 é igual a 0,008, 0,08, 0,8 ou 0,6? Bom, nós temos aqui a base 0,2 com o expoente 3. Isso quer dizer que você vai multiplicar a base 3 vezes. É o número 0,2 que será multiplicado. Então, primeiro nós vamos multiplicar 0,2 por 0,2, normalmente, sem nos preocuparmos com a vírgula. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0, 0, e 0 vezes 0, 0. Realizamos agora a soma. Repete o 4, 0 mais 0, 0, e repete o 0. Agora você vai olhar nos fatores, os números que você multiplicou, quantos algarismos tem após a vírgula, ou seja, quantas casas decimais estão sendo ocupadas. São 2 casas, uma em cada valor, 0,2. Então, você vai escrever a vírgula entre os 2 zeros. Assim, após ela, também terá 2 casas. Nós multiplicamos o 0,2 2 vezes. Então, nós vamos multiplicar agora, mais uma vez, para interar 3 vezes, com a nossa resposta. 0,04 vezes 0,2. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0, 0. Última casa vazia. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Agora realizamos a soma. 8 repete, 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Repete o 0. Eu vou observar que temos 3 casas decimais, ou seja, 3 números após a vírgula. O 0, o 4 e o 2. Então, a vírgula vai ficar entre os 2 zeros primeiro. Por quê? Após dele, nós teremos 3 valores após a vírgula, como nos produtos. Logo, a nossa resposta é 0,008. Resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, também na página 197, é o exercício de número 13. O exercício 13 diz: qual o resultado da expressão 0,1 elevado a 4 mais, parênteses, 2 menos 0,3 elevado a 3 menos 2,913 elevado a 3 dividido por 8.000 elevado a 0? 8,01, 8,001, 8,0001, 8,1 ou 8. Primeiro, nós temos aqui uma expressão numérica. Quando realizamos uma expressão numérica, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar das regras da expressão numérica. Você começa observando se tem os sinais associativos, chave, parente, colchetes. Se eles existirem, você vai começar deles. Então, primeiro resolve-se todos os parentes. Nós temos 2 parentes aqui, então é eles que nós iremos começar.
Primeiro, nós temos 0,1 elevado a 4. É o mesmo que multiplicar 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Nossa resposta vai ser 0,0001. Mas, observe que nós temos agora um colchete, então nós vamos repeti-lo. E agora temos um parênteses, 2 menos 0,3, 1,7 elevado a 3, menos 2,913 elevado a 3, dividido por 8.000 elevado a zero. 8.000 elevado a zero, antes dele tem uma divisão. Essa divisão indica que nós não estamos relacionando diretamente com o nosso parênteses e nosso colchete. Então, nós podemos resolvê-lo. Quanto é um valor elevado a zero? Desde que a base não seja zero, é sempre 1. Então, 8.000 elevado a zero, 1. Nós ainda temos um parênteses, então nós vamos resolvê-lo. Repete-se o 0,001 mais 1,7 elevado a 3, é como nós acabamos de fazer o cálculo no exercício 12. Você vai multiplicar 1,7 vezes 1,7 e a resposta 1,7. Bom, teremos então 4,913 menos 2,913 elevado a 3 dividido por 1. Não tem mais parênteses, mas tem colchete, então é ele que nós vamos resolver. Repete o 0,001, o mais, e faz o cálculo. 4,913 menos 2,913, observe que após a vírgula nós temos o mesmo valor, então será zero. Antes da vírgula nós temos 4 menos 2. 4 menos 2 é 2, elevado a 3, dividido por 1. Ainda temos um colchete, então vamos voltar e repetir os outros valores, até chegar no colchete e resolvê-lo. Repete o 0,001, o sinal de mais. 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Dividido por 1. Não temos mais sinais associativos, não tem parênteses, não tem colchete. Só tem agora uma soma e uma divisão. Então, primeiro você faz a divisão e depois a soma. Repete o 0,001, o sinal de mais e divide. 8 dividido por 1 é 8. E 8 mais 0,0001 é 8,0001. Logo, a nossa resposta correta, letra C. No nosso próximo vídeo, nós estaremos concluindo a correção dos nossos exercícios relacionados aos números decimais.